Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos estudar mais um pouco sobre Efésios. Espero que você tenha vindo da playlist que eu deixei para vocês. Se vocês vão assistir esse estudo fazendo o segmento da playlist, então vai ficar bem mais fácil de entender, vai ficar tudo mais coerente, você já tem visto as riquezas da carta de Efésios. Mas se você não acompanhou a playlist e chegou nesse vídeo de repente, foi o primeiro vídeo que você acessou, pode assistir. Assiste esse vídeo, depois você vai retornar na playlist. Aí você vai ver com mais profundidade esse estudo. Eu fiz um mapinha mental, que foi o meu próprio mapa que eu usei para eu poder estar dando o estudo. É esse que está aqui. Mas eu filmei com a tela do celular. Então eu vou passar aí para vocês de maneira bem rápida, só para vocês verem o segmento desse estudo. Esse estudo aqui vai estar em 7 pontos, irmãos. É o meu mapinha mental. Não vou caprichar mais que isso, porque senão demora. Mas vou compartilhar com vocês. Ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Basicamente, o estudo ele vai ser dentro de Efésios capítulo 2, 3 e no final nós vamos ver o 4. Aí em Efésios, no ponto 1 do estudo, nós vamos ver aqui Efésios 2, do 4 ao 10. Eu vou só ler, vou só explicar sem ler, como está anotado aqui. Aí nós vamos ver aqui uma referência para Oséias 6, do 1 ao 3. Como isso eu tenho falado em vários vídeos, eu não vou explicar muito, é só para relembrar, para reconstruir o contexto. Depois nós vamos ver o ponto 2. Aí nós vamos ler Efésios 2, do 11 ao 22. Aí nós vamos ver esses termos aqui que são importantes. As palavras edificados, fundamentos no plural, pedra angular e santuário. Essas 4 palavras nós vamos encontrar dentro da leitura do verso de Efésios 2, do 11 ao 22. Importantíssimo. Aqui você vai ver edificação, fundamento, pedra angular, santuário. É um santuário que Deus está edificando, que Paulo vai mostrar que é a igreja. E por causa do contexto, vocês vão ver que são as 2 casas de Israel. Certo? No ponto 3, a gente vai fazer a leitura de Efésios 3, do 14 ao 21. Eu vou deixar esses textos também no comentário fixo para ajudar. Efésios 3, do 14 ao 21. E aqui eu não marquei as palavras-chave, mas aqui você vai ver Paulo falando também de um santuário, de altura, comprimento, de altura, largura, comprimento e profundidade. E isso vai nos levar para Apocalipse 21, do 9 ao 12 e do 14 ao 19. Okay? Apocalipse 21, do 9 ao 12 e do 14 ao 19. Pelas revelações que o Senhor deu ao apóstolo Paulo e também pelos profetas, ele teve acesso a vislumbrar a Nova Jerusalém e deixar em Efésios. Aí depois, nós vamos no ponto 5. Efésios 3, do 18, 19 e do 20 ao 21. E aqui é muito profundo, irmãos. Então aqui, marcar para vocês, Efésios 3, 18 e 19 e dos versos 20 ao 21. Por que isso é importante? Porque em Efésios 3 ele vai estar falando do santuário que ele estava falando no capítulo 2, que ele estava falando aqui no capítulo 2, edificação, fundamentos, pedra angular e santuário. Em Efésios 3, ele vai ampliar a revelação. Por isso que nós vamos continuar aqui no ponto 5. Aí nós vamos ler o verso 18 e 19 só para contextualizar. E aqui vai estar os textos principais, do 20 ao 21. Aqui eu coloquei essa frase, talvez vocês não vão entender agora início de estudo, mas eu vou explicar lá para vocês. Paulo está falando das 70 semanas. Existiu algum homem que pediu e Deus fez muito mais do que... Isso daqui é só uma frase
de gatilho, para eu lembrar aqui dos contextos. Ok, quando a gente chegar em Efésios 3, quando eu for explicar o verso 20 e 21, você vai ver que nós vamos nos lembrar de Daniel, que é o ponto 6. Depois do 5, nós vamos para o 6. E aí nós vamos ler Daniel. Vamos ver se consigo focar aqui. Daniel 9, do 1 ao 7. Aí nós vamos ler o verso 9, o 11, o 16, o 17, o 19 e do 20 ao 27. Aí quando a gente chegar aqui em Daniel 9, nós vamos ver de onde Paulo tirou Efésios 3, versos, na verdade, do 14 ao 21, 18 e 19 e principalmente os versos 20 e 21. Aí vocês vão ver a grandeza do estudo. O texto principal do estudo aqui, eu deixo aqui, ó. Esse é um dos textos principais. Versos 20 e 21. Vocês vão ver como é maravilhoso esse texto. Ok? Então tá aqui. Ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esqueci. Nós vamos fechar no ponto 7, que é Efésios capítulo 4. Aí nós vamos entender a conexão do 2 para o 4. Por isso que eu coloquei aqui uma flechinha. Uma conexão do 2 para o 4. Mas se a gente colocar Efésios 3 entre o 2 e o 4, aí fica perfeito para entender a carta. Tá certo, irmãos? Então, tá aqui para quem quiser usar o mapinha mental. Vocês podem tirar foto aí do celular. E também eu vou deixar os textos no comentário fixo.